Olá, meus amigos, muito bom dia, doutor Antônio Martins de Faria, sou contador, sou advogado, moro aqui em Santa Cruz de Capibaribe, Pernambuco, hoje são 27 de setembro de 2024. Meu muito obrigado aos 508 inscritos, gente, muito bom, muito obrigado, estou muito feliz, obrigado a você, meu amigo, minha amiga, que se inscreveu no meu canal, passe para um amigo, para que ele se inscreva, incentive, para que a meta, até o final do ano, a gente ultrapassarmos 1.000 inscritos. Muito obrigado mesmo. Quero deixar claro que aqui o meu e-mail, meu telefone, caso alguém queira entrar em contato comigo, fiquem à vontade. Faça os seus comentários, faça suas críticas, sempre dentro de uma forma educada, né? E aí a gente vai aumentando essa nosso bate-papo, né? Hoje eu vou falar assim de quem será a presidência da República em 2026. Parece estranho. O título, eu acho que, assim, eu quero agradecer os 42 visualizações, porque uma é minha, né? Então, que visualizaram meu vídeo de quarta-feira, meu muito obrigado, viu? Então, esse tema é assim, de quem será a presidência da República em 2026? Porque, veja bem, há quem diga que as eleições municipais elas têm uma certa peculiaridade, que elas não influenciam nas eleições para presidente da República, governadores. É óbvio que eu não sou cientista político, portanto, não posso discordar. Até concordo com eles têm embasamento científico que eu não possuo. Porém, eu entendo que os municípios formam o que a gente chama da base, da pirâmide social, né? Da pirâmide eleitoral brasileira. Porque, como já disse, eu não sei se isso é de Mário Covas, que diz assim, as pessoas moram nos municípios. Não me lembro de quem é essa frase, né? E, de fato, a gente mora no município, mora na rua, mora no beco, né? Mora no sítio, e é quem sofre os problemas principais, né? Os problemas do país é quem mora na ponta do sistema, no final, né? Vamos dizer assim. Sem sombra de dúvida que essa influência vai levar à presidência da República, né? Quanto mais prefeito, por exemplo, um partido fizer, obviamente que ele tem uma base maior para disputar uma eleição para governador, uma eleição para senador e acaba também para a presidência da República. Embora no Brasil os partidos perderam seu contexto, seu conteúdo, né? O partido político não tem mais importância no Brasil. Acho que no inciso artigo 1º da Constituição, quando trouxe, acho que foi uma praga, né? O pluripartidarismo, né? O pluripartidarismo não quer dizer muitos partidos, mas várias formas de pensamento. Mas com a democratização, houve uma proliferação de partidos políticos no Brasil e saiu dos partidos locais, estaduais, regionais, mas a gente tem a tendência a ter um partido nacional. Hoje nós não temos mais um partido nacional, né, que, por exemplo, como foi o PSDB durante 8 anos, como ainda é em tese o PMDB. O PT é um partido nacional, mas é um partido muito focado em São Paulo, né? Mas tudo bem. Vamos entender que partidos nacionais, a gente tem o PMDB, o PT, ficamos por aí. O PSDB já foi, porque o PSDB já acabou há muito tempo. Os partidos políticos agora têm dono, são empresários, já falei várias vezes aqui, essa tese é minha, políticos que vivem em Brasília tentando usurpar, né, explorar o orçamento público, que é o dinheiro do povo, aí eles pegam esse orçamento, que é do povo, e levam para os partidos, e levam para eles, para os empresários políticos, né? Tem muitos aí, não vou citar para não criar polêmica, né? Que eu tenho visto que, graças a Deus, eu tenho aumentado os meus números de inscritos de pessoas que não aceitam, vamos dizer assim, a crítica por si, né? Então, é uma tendência você ter uma lógica, né? Um pensamento. Eu não critico nem A nem B, eu apenas relato aquilo que eu observo, que eu vejo, né? Essas eleições mostram, no entanto, que há uma distorção, né? Um distanciamento dos presidentes Lula e do ex-presidente Bolsonaro, que é o país, vamos dizer assim, o nosso país, ele queira que não,
ele está muito polarizado entre Lula e Bolsonaro, entre lulismo e bolsonarismo. Mas o Bolsonaro e o Lula tentaram levar principalmente as eleições de São Paulo para nível nacional. Mas o eleitor e o próprio Boulos, o próprio Nunes se afastou. Bolsonaro, percebendo, viu que ia ter uma derrota em São Paulo, se afasta. Aí surge também o Marçal, que é outro Bolsonaro, né? Que também ameaça, que eu vou lá na frente falar sobre isso. Então, não houve uma aproximação. A eleição de São Paulo, pelo menos no primeiro turno, não terá nem a influência de Lula, nem a influência de Bolsonaro. Vamos aguardar o segundo turno, que acho que quando Lula tem que se dedicar, se Lula quiser ganhar a eleição de São Paulo, ele tem que arregaçar as mangas, ficar um mês, os 15 dias, né? Lá, uns 20, pelo menos dos 22 dias, né? 18, 19 dias que entre a eleição do primeiro turno e a eleição do segundo turno, ele tem que ficar em São Paulo, tem que fazer comício em tudo que é bairro de São Paulo, para poder levantar o Boulos. Porque o Boulos tem uma rejeição, o Boulos está perdendo voto na área rica, que é a área dele, né? Ele tem uma aceitação e ele está perdendo, isso é muito preocupante, né? A gente analisa as pesquisas, o Boulos tem dificuldade na periferia, mas a vice-prefeita, que é uma grande política, não está ajudando. Acho que também ela tem aparecido pouco, ninguém divulga a Marta Suplicy. Eu não acompanho os programas eleitorais de São Paulo, mas o noticiário nacional, eu leio a Folha de São Paulo, o Estadão, e não vejo muita notícia sobre Marta Suplicy. Tá bem, ela é vice, mas ela devia aparecer mais porque ela é uma ex-prefeita, tem um grande valor, um grande prestígio em São Paulo. Bolsonaro e Lula tentaram, como eu falei, né, nacionalizar, trazer para os problemas nacionais as eleições de São Paulo, mas não conseguiram. Você vê, nem Recife, tem uma pesquisa, inclusive essa matéria da Folha de São Paulo, que é o seguinte, né, de 64% dos eleitores da cidade de Recife não votam em candidato apoiado por Bolsonaro. Então, veja bem, o Bolsonaro tem uma rejeição muito grande em Recife, o que é natural, né? O Bolsonaro não é penquisto no Nordeste porque ele prejudica o Nordeste, ele fala mal do Nordeste. Bolsonaro diz que o Nordeste é a pior região. Bolsonaro, como ele disse, né, o filho de Bolsonaro também disse que o Nordeste é a pior região. Então, eles por si, né, fizeram com que haja uma repulsa do eleitor a Bolsonaro. Então, foi Bolsonaro que cavou, né? Como foi o PSDB que esqueceu o Nordeste, né? O PSDB, que tinha grandes líderes no Nordeste, esqueceu isso desde Aécio Neves, né? Em 2014, Aécio Neves não veio no Nordeste, ele veio, sempre falo que ele veio, estava no Rio Grande do Norte, em Natal, no dia que morreu o Eduardo Campos, se eu não me engano, dia 13 de agosto de 2014, ele voltou para o Sudeste e não veio mais no Nordeste, por isso que ele perdeu a eleição. O PSDB, quando foi presidente, quando governou o país, tinha grandes representantes políticos no Nordeste, e ele perdeu isso. Tinha Ronaldo Cunha Lima na Paraíba, tinha Tasso Gereissati no Ceará, e acho que, se eu não me engano, em Alagoas, mas ele perdeu essas lideranças e não montou de novo, esqueceu. Aécio Neves levou o PSDB para São Paulo e Minas e acabou com o PSDB, né? Tem agora um governador no Rio Grande do Sul, a governadora de Pernambuco está no PSDB, não sei porquê, mas ela é mais do PT do que do PSDB, muito rejeitada. 63% parece do povo pernambucano rejeita a governadora, porque é muito fraca a governadora, nesses 2 anos de mandato que ela já tem, né? Está muito fraca, péssima governadora. Então, é essa a realidade. Então, o prefeito de Eduardo Campos, filho de Eduardo Campos, tem 76% das intenções de voto. E para ele ter essa popularidade, o que ele fez? Ele rompeu com o PT, ele não tem um vice, o PT queria um vice, indicar um vice na chapa, ele disse não aceito, falou para o Lula, disse não aceito o vice do PT, eu vou colocar o vice do minha escolha, e colocou lá um assessor dele. Então veja que o povo não está comprando a ideia do presidente da República, Lula, nem também do ex-presidente Jair Bolsonaro. Veja o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem um candidato Bolsonaro que uma derrota flagrosa, parece que ele está com 17%, enquanto hoje o outro está
beirando, né, 60% dos votos. As últimas pesquisas eu não tenho lido, mas a boa margem, né, provavelmente o Eduardo Paes ganhará as eleições ainda no primeiro turno, né? Tudo isso sem a presença de Lula, sem interferência. O Lula e Bolsonaro não estão transferindo votos para os candidatos a prefeito, né? Isso é interessante. Claro que eu não estou analisando as 26 capitais, né, que tem eleições municipais, fora Brasília, que não tem, e também as grandes cidades, né, como Rio de Janeiro, Campos, não sei como é, São Paulo, Campinas, Pernambuco, Caruaru, né? Caruaru parece que o prefeito do PSDB, mas é uma disputa muito acirrada entre PSDB e PDT, né? Aqui que é uma cidade grande, Petrolina também, mas eu não estou analisando isso. Eu estou vendo que não há um chamamento. Lula e Bolsonaro não estão chamando para si a responsabilidade pelas eleições. Então, o que acontece? Quando terminar as eleições do segundo turno em 2024, tanto Lula quanto Bolsonaro vão sair muito enfraquecidos dessas eleições. O PT tem perdido anualmente, né, cada 4 anos, muitas prefeituras. Por quê? Porque o PT ele se focou na eleição nacional, ele se focou na eleição com Lula. O PT não arregimenta lideranças novas, o PT não... Da mesma forma, né, os partidos políticos eles se envelhecem, eles ficam as mesmas pessoas, que as pessoas ficam gananciosamente em cima do bolo, né, não quer perder 1 minuto de espaço, um real no orçamento para biscoitarmos assim, para trazer dinheiro para o bolso deles. Então, há um envelhecimento do político brasileiro em função de que, como os partidos não são mais ideológicos, os partidos não têm mais uma ideologia, os partidos estão interessados em recursos financeiros, nos seus presidentes ficarem cada vez mais ricos. Tem lideranças novas? Tem, como eu tiro o chapéu para a Tabata Amaral, independente dela ganhar a eleição ou não de São Paulo. Mas é uma futura, como era Erundina foi em São Paulo, é de esquerda, mas é uma grande líder política. A própria Marta Suplicy, uma grande líder política. Assim como foi Paulo Maluf, assim como foi Bolsonaro, como é Bolsonaro, assim como Lula, que hoje é, sem sombra de dúvida, uma das maiores lideranças da esquerda na América. Isso abre o quê? Essa falta de transferência de voto do presidente da República e também de Jair Bolsonaro para os seus candidatos, abre uma vaga para candidatos de 2026. Se o Lula, não sei, eu acho que ele vai ser, de novo, ele vai disputar a eleição, Bolsonaro está inelegível, eu acho que o bom candidato para Lula é o Bolsonaro. Pode ser que haja um acordão, né, e Bolsonaro se liberte dos crimes que ele cometeu e dispute em 2026. No Brasil tudo é possível, eu não estou aqui conjectando, mas podem fazer um acordão. Triste daqueles pobres que destruíram o Palácio do Planalto, né, o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, no dia 8 de janeiro de 2023, na tentativa de golpe perpetuada por Jair Bolsonaro. Esses vão cumprir seus 17, 18 anos de cadeia. Claro que eles não vão ficar 17 anos, 7, pelo menos 5, 6 anos, porque são pobres. No Brasil só tem cadeia para pobre. Isso é uma grande realidade. Bolsonaro, provavelmente, se ficar constatado que é o melhor candidato para Lula vencer, haverá um acordão, lá um ministro dá um parecer e o tribunal, e Bolsonaro é absolvido, Bolsonaro fica preparado, ou um liminar e é candidato e disputar com Lula. Eu não trabalho com essa hipótese. Tá? Eu acho que Bolsonaro estará inelegível em 2026. Porque eu acredito na Constituição, eu acredito na justiça, eu acredito nos tribunais. Se isso ocorrer, será uma decepção muito grande para mim. Não vou morrer por causa disso, porque decepção é uma coisa normal na vida. Mais decepcionado que eu estou com o Flamengo, meu Flamengo esse ano é impossível, né? Hoje amanhecemos com a cabeça inchada em decorrência da desclassificação ou do prosseguimento do Flamengo na Copa Libertadores da América. Mas voltando à política. Eu não acredito na hipótese de Bolsonaro estar, vamos dizer assim, elegível, possa competir em 2026. O Lula,
obviamente, eu tenho medo desse etarismo que se criou na imprensa, principalmente com relação ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que desistiu da candidatura, ele ia disputar, mas em consequência do seu processo de cognição, pela própria idade, né, e parece que não teve condições de concorrer, foi trocado, vamos dizer assim, às últimas horas pela Kamala Harris, que tomara que ela vença lá o Trump nos Estados Unidos. Eu tenho medo que acontecerá a mesma coisa com o Lula. Lula, quando terminar em 2026, acho que está com 80, 81 anos. Não sei se ainda terá idade suficiente para uma campanha muito acirrada, como é a política brasileira, e dispute de novo, né? Eu não sei. Mas agora, aí nasceu, né? Isso tem que nascer umas flores, vamos dizer assim. Nós estamos nas primaveras, a época das flores, as flores vem o quê? As sementes, a colheita, né? Essas flores dessa primaveril desta campanha municipal nos apontam uma possibilidade. À direita não pode novos candidatos. Quem é? Caiado? Não sei, pode ser. Já brigaram com o Bolsonaro. Bolsonaro já não quer que o Caiado apareça. Tem o Marçal, que é então, com o próprio Zema, parece que foi o governador Zema de Minas Gerais, que disse que a política de São Paulo foi muito bom o surgimento de Marçal, porque mostrou que existe um mundo sem Bolsonaro. E graças a direita existe sem Bolsonaro. Eu acho que a direita no Brasil ficou muito amedrontada com o Bolsonaro. Bolsonaro nunca foi de direita, Bolsonaro é apenas um político aproveitador. Ele sempre viveu da política, não tem uma causa. Então ele não é o pensamento da direita. Então tem uma direita boa que pode ser os candidatos em 2026. Dessa direita boa, da direita tranquila, da direita ou do centro, pode surgir um candidato bom em 2026. Oxalá que ocorra, né? O que a gente não pode é ficar nessa questão muito separatista de um país, né? Lula, Bolsonaro, Bolsonaro, Lula. A gente precisa de pensar, precisa de refletir o que é bom para o nosso país, né? O que é melhor. Pode ser de direita, pode ser de esquerda, desde que tenha projetos, desde que tenha proposta. Então, essa avaliação que eu faço, e é interessante a gente avaliar que as eleições municipais não conseguiram, por mais esforço que tenham feito Jair Bolsonaro e Lula, não conseguiram trazer para os municípios a questão nacional. Então, a vaga para presidente da República em 2026, ela está em aberto. Ela está a quem se apresentar, seja de direita, seja de esquerda, ou seja de centro-direita, que tenha a chance de novas candidaturas em 2026. Oxalá, tomara que tenha, para a gente sair desse Lula, Bolsonaro, que não tem ajudado o país. Porque o nosso país tem sérios problemas, já vou caminhar para o encerramento, e que nós não estamos resolvendo porque não queremos, a gente não se permite discutir o país, estamos discutindo bobagens, né? Você vê agora a polêmica, isso aí vai outro vídeo, né? A polêmica das bets. Tomara que não façam a loucura que fizeram em 1949, 1950 com o Dutra, né? Que fizeram uma campanha muito contra o jogo, aos cassinos, e o Dutra assinou um decreto lá proibindo os jogos de azar no Brasil e criou-se o jogo do bicho e virou o inferno que virou. Então todo mundo deve lembrar, eu não vou falar aqui do problema do jogo, da proibição dos jogos de azar no Brasil, o submundo do crime que isso criou. Eu não vou entrar nesse detalhe porque todo mundo conhece a história. Mas você vê, a gente não pode ficar... Nós estamos agora discutindo a questão das bets, a questão das apostas. Um país sem futuro, como é o Brasil, a única esperança do pobre é ganhar na loteria. É apostar, né? Bet, é apostar. Porque é o país sem sonho, um país sem objetivo, um país sem educação, um país sem infraestrutura, um país que não tem saúde, um país onde as pessoas morrem abandonadas com fome. Não, o Brasil tem muita gente passando fome, gente. Tem uma pobreza muito grande, uma pobreza que o país não quer ver. Mas eu vejo, eu ando nas periferias, eu moro na periferia de Pernambuco, e eu sei a pobreza que tem. Santa Cruz de Capibaribe é um oásis, é uma cidade grande, onde tem grandes pessoas muito ricas, mas tem uma pobreza generalizada. Porque a pobreza não é só falta de roupa, não é só falta de casa. A maior pobreza é a
falta de alimento espiritual. Esse alimento espiritual não estou levando para o cunho religioso, não. Tá? Eu não vou entrar nesse detalhe. Mas o alimento intelectual, a falta de informação das pessoas, o analfabetismo brasileiro. Porque as pessoas vão para a escola e saem mais analfabetas do que entraram. Porque as nossas escolas são ideológicas, não ensinam o necessário, não abrem a mente, não discutem os verdadeiros problemas, como encontrar solução. Esse é o país que aposta. Eu sei que é um grave problema social, mas não vamos, pelo amor de Deus, né, proibir apostas, não. Porque se isso for feito, vai ficar muito pior, porque o jogo clandestino vai tomar conta. Já se não estiver, porque o crime organizado já deve estar por trás desses escândalos, das bets, como nós temos visto nos últimos anos. Então, gente, a gente tem que conversar, a gente tem que discutir os problemas nacionais. E agora, como eu falei nessa minha avaliação, eu acho interessante a gente ver, né, a possibilidade de, em 2026, termos novos candidatos, novas ideias, novas propostas para o nosso país, para que a gente ajude a tirá-lo desse, vamos dizer assim, desse deserto, como os evangélicos usam muito, né? Que quando você está num período de dificuldade, os evangélicos costumam dizer, se você está no deserto, né? Não é bem, nunca essa palavra não é adequada, mas o Brasil passa por muitas dificuldades e só vamos sair dela com crescimento econômico, com desenvolvimento, mas tem que ser muita política, muita conversa e muita honestidade. Infelizmente, os nossos políticos não têm essa honestidade hoje para resolver os problemas do país. Esta é, na minha opinião, um dos maiores problemas do nosso país. Falta de honestidade da classe política. Muito obrigado, um bom final de semana e até a próxima.